Bom dia, turma 103. Eu sou o professor Ângelo, de língua portuguesa, e estou gravando esse vídeo para tratar de alguns assuntos que nós deveríamos estar tratando desde o início do ano. Como vocês sabem, tão bem quanto eu, né? Tem essa questão da pandemia que aí está. E isso aí impediu a nossa estada em sala de aula, as nossas aulas presenciais. E em algumas ocasiões, em algumas escolas, teve a produção de material para ser divulgado entre os alunos. No caso da nossa escola, do Santana Marques, teve um problema diferenciado, né? De início teve uns trabalhos feitos dessa maneira, mas voltaram-se mais para as aulas remotas. E isso daí me causou um certo transtorno em relação a equipamento que eu estou tentando solucionar agora. Mas isso aí já é outra história, só uma explicação, uma conversa aqui com vocês assim, né? Então, mesmo assim, foi enviado para seria enviado para vocês, eu não sei se chegou alguma coisa assim, um material para relembrar certas coisas que vocês andaram vendo no nono ano, né, nono ano, né, que seria a nossa revisão. E essa nossa revisão, de início, ela incluiria, por exemplo, a gente se lembrar do que são parágrafos, do que são períodos, ou seja, aquela parte da análise da estrutura de um texto, né? Então, seria o caso de nós lembrarmos, ou tentarmos lembrar, o que é exatamente um parágrafo. E o parágrafo, para que ele serve? Né? E o parágrafo tem que constituições? O parágrafo, ele é um texto, ele é o teu texto estruturado de uma maneira bem organizada, porque no parágrafo você vai dispondo as suas ideias. Quando um dia desse vocês estiverem fazendo a prova do Enem, vai ser ensinado para vocês essa questão de você estruturar o seu texto de uma maneira a que ele se torne inteligível, que as suas ideias fiquem bem explicadas. Para isso acontecer, é preciso que você divida ele em parágrafos. Todo parágrafo, todo texto, principalmente dissertativo, que é o que é usado nas redações do Enem, né? Todo texto dissertativo é pedido para que você faça pelo menos 3 parágrafos, né? Que é a parte de introdução, que é o primeiro parágrafo, onde você apresenta o seu ponto de vista sobre o tema que é dado, onde você diz se você concorda, se você discorda, coloca alguma observação para puxar seu comentário, né? O segundo parágrafo é quando você já expôs a sua opinião a respeito do tema e você vai agora se justificar por que você se posicionou dessa maneira, né? E o terceiro e último parágrafo é quando você já falou tudo que você tinha de falar, né? E você vai finalizar, concluir o seu texto, né? Então, toda redação, todo texto dissertativo que você for escrever, ele tem que ter pelo menos 3 parágrafos, né? Que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu disse que ele tem que ter pelo menos, né? Ele pode ter mais de 3 parágrafos, né? Ou seja, muitas vezes você, para justificar o seu ponto de vista, um parágrafo só não é suficiente de desenvolvimento, né? E como assim? Cada parágrafo ele trata de um assunto, né? Por exemplo, na introdução você apresenta a sua ideia a respeito de um assunto, né? Mas aí que quando você termina muitas vezes o segundo parágrafo, ou quando você está quase terminando o segundo parágrafo, você se lembra que você tem uma outra coisa a mais para acrescentar.
né? Isso daí vai bater em quê? Na criação de um terceiro parágrafo que ainda não é a conclusão, né? E aí você escreve aquela parte do assunto que você se lembrou que ia faltar, né? E quando você está chegando no final desse terceiro parágrafo já, né, você se lembra que teria mais alguma outra coisa que não está diretamente ligado àquilo, mas que tem a ver e que você também quer falar aquilo. Então o que acontece? Você abre mais um parágrafo. Aí quer dizer, você já está com 4 parágrafos escritos, introdução e 3 de desenvolvimento, né? Agora não tem mais nada para falar? Não. Então agora você vai concluir o seu texto, né? Com base em tudo aquilo que você expôs, você vai e termina o seu texto, ou mostrando uma sugestão, ou fazendo um comentário a respeito de tudo aquilo, um comentário final, enfim, né? Mas nesse momento aí, a gente não está assim tão preocupado com essa questão de prova de vestibular, de prova de Enem, porque você ainda está no primeiro ano, né? O que acontece com a gente é lembrar você daquela parte de sintaxe que foi ensinado para vocês, ou que teria sido ensinado para vocês, né? Porque quem está no 8º ano agora, né, ano passado estava no 7º, né? Quem está no primeiro ano agora, estava no 9º ano, ano passado, né? Aí quer dizer, o 9º ano, ele trabalha com essa parte de análise sintática, né? Só que quando você chega no ensino médio, que é o caso aí do primeiro ano, né, muitas vezes, como aconteceu nesse ano de 2020, né, vocês viram, a partir de março, 15 de março, ficou-se sem aulas presenciais, né? E isso se estendeu, ficou tudo de forma remota. Então é como se não tivesse acontecido, né? Então, no caso, quando a gente fala para vocês de parágrafo, é porque como é que você reconhece um parágrafo quando você olha pelo texto, né? Tem o parágrafo, ele acrescenta uma característica ao texto, que é a questão da divisão em parágrafos. Aí você vai, se você olhar com calma, tem textos que apresentam um só parágrafo, tem outros textos que às vezes apresentam uma quantidade enorme de parágrafos. Mas a questão, como é que você reconhece um parágrafo? É ensinado para a gente, logo no início, né, que o parágrafo ele se caracteriza por um afastamento da margem do papel. Aí você pode observar que você, quando foi ensinado a escrever, né, logo lhe disseram que você não pode começar lá no início da linha. Você tem que deixar pelo menos um dedo de afastamento, né? O dedo indicador você usa muitas vezes como medida para começar o seu texto, né? E aí você começa escrevendo também com letra maiúscula. Então, como é que você vai saber em quantos parágrafos está dividido o texto? Basta você olhar quantos afastamentos tem no texto todo. Se você encontrar só um afastamento, é só um parágrafo. Se você conseguir ver mais de vários, quantas vezes tiver um afastamento daquela margem em que está sendo escrito o texto, né, você tem tantos parágrafos quanto tiverem um afastamento. Como por exemplo, olha, eu tenho aqui comigo um material, né, que quando você olha para ele, deixa eu achar aqui o material, não achei, mas por exemplo, olha, esse trechozinho aqui que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, isso aqui, olha, seria, deixa eu ver se ele enquadra direito aqui, ó. Isso aqui um formato de um parágrafo, tá? Aqui é um comando de questão, tá, que vocês têm. Mas se desse para aproximar, por exemplo, bem aqui, olha, nessa parte bem aqui, você pode observar que tem um afastamento da primeira linha, olha, né? Aí vai até o final, né? Tem a leitura da questão toda e ela acaba lá aí do outro lado, aí perto do meu dedo, olha, tá vendo? Né? Então, quer dizer, o parágrafo ele é assim, né? Ele tem essa questão do afastamento. Quando você está escrevendo, é uma coisa que você não pode deixar de considerar, tá? A questão do afastamento. Você vai se deparar com textos, principalmente esses que são projetados, que são escritos em computador,
O computador, muitas vezes, ele não é programado para reconhecer esse tipo de coisa, né? Então, como é que você identifica os parágrafos no texto digitado? Porque muitos deles começam no começo do papel e formam aquela linha reta até o final, né? Aí, só que aí você vê que nem sempre a frase final do parágrafo vai lá no final da linha, né? Então você olha assim, muitas vezes tem aqueles espaços em branco no meio do texto. Você olha na margem esquerda do texto, tá tudo reto. Aí você olha assim no texto de um modo geral, você vê que tem aquelas entradas assim. Então a maneira que tem num texto desse tipo de você identificar os parágrafos é justamente olhando aquelas entradas ali. Só que na tua vida normal de escrever à mão, ou mesmo de preparar o teu texto de maneira de digitar o teu texto, isso é uma coisa assim que não soa muito bem, né? O normal é você escrever como tem que ser escrito, né? Essa parte aí é uma coisa que é fundamental, você fazer as coisas seguindo o regulamento, porque conforme você vá evoluindo, conforme você vá ocupando seu lugar na sociedade, seja no local de trabalho, seja lá da maneira que for, principalmente se for em algum órgão que você for trabalhar, um escritório, seja lá do que for, né, as pessoas vão querer saber se você conhece esse tipo de coisa, né? Então, se você começar a fazer tiver que escrever textos e o seu texto for muito esculhambado, assim, muito sem regulamento, fica meio complicado, né? Fica meio complicado para você. Geralmente, em alguns lugares, quando você vai ver uma vaga de emprego, tem um teste para você fazer. E esse teste, muitas vezes, é bastante simples. Eles pedem, por exemplo, que você escreva uma cartinha solicitando a vaga de trabalho que você foi atrás, né? Aí quando você escreve esse texto solicitando a vaga de trabalho, que eles mandam que você venha depois ver o resultado, eles vão avaliar, né? Essa pessoa, como é que ela escreve? Que ali é uma imagem sua, uma imagem do teu conhecimento em relação a palavras, em relação à pontuação, em relação à organização do texto, né? Então isso daí é uma coisa assim que é importante, tá? Outra coisa que a gente veria nesse curso com vocês seria a questão do parágrafo e do período, né? O período, ele aparece, você acha os períodos do texto a cada vez que você vê um sinal de pontuação, que depois dele justifica uma letra maiúscula. Então, quando você começa a ler um texto, muitas vezes você olha assim, começa, aí lá pela segunda linha, às vezes ainda na mesma primeira linha, dependendo de como ele é escrito, você olha lá que tem um ponto seguida. Às vezes tem um sinal de interrogação, às vezes tem um sinal de exclamação, às vezes tem reticências. E depois desses sinais, em algumas ocasiões você vê que começa com letra maiúscula, né? Então, o período é a divisão que existe dos parágrafos em relação a essa questão da letra maiúscula, né? E a letra maiúscula, ela só vai aparecer dentro do parágrafo em duas situações. Ou quando você escreve um nome próprio, nome de um lugar, né? Nome de uma pessoa, ou de uma data comemorativa, alguma coisa assim, que tenha que ser escrito com letra maiúscula mesmo, né? Ou depois de um sinal de pontuação. E os sinais de pontuação que exigem letra maiúscula são o ponto e seguida, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e as reticências, em alguns casos, não são todos, né? Então, cada vez que você estiver analisando um parágrafo e quiser saber quantos períodos formam aquele parágrafo, basta você prestar atenção em quantas vezes aparecem letras maiúsculas depois do início, né? Que sejam depois de um sinal de pontuação, como eu acabei de dizer para vocês. Ou seja, ponto em seguida, ponto de exclamação, ponto de interrogação e até reticências,
Então tem essa questão para vocês, né? Essa parte aí seria uma espécie de revisão que a gente faria com vocês logo no início do período letivo com vocês, né? Deixa-me ver aqui o que tem mais que a gente poderia falar para vocês, né? Assim, uma coisa que vocês andaram vendo aí no, ou deveriam ter visto aí pelo nono ano, seria a questão da classificação dos períodos. Porque quando você trabalha com a parte de sintaxe, você aprende também o seguinte, né? Os períodos eles podem ser simples ou compostos, né? Aí, ou seja, o período simples ele tem só uma oração. Mas aí tu diz assim, aí Ângelo, mas que oração é essa? É oração Pai Nosso, Ave Maria? Não. Oração é toda frase que apresenta pelo menos um verbo, né? Aí, por exemplo, né, como é que o que são verbos? Lembram dos verbos? Por exemplo, se eu digo assim, eu ando, aí eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam, né? Ainda mais, tu diz assim, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem, né? Então, já mostrei para vocês dois verbos, né? E assim segue-se uma infinidade de verbos na língua portuguesa. Agora, por exemplo, quando eu digo assim, eu andei muito hoje, essa minha frase é uma frase verbal, né? Essa minha frase é uma frase verbal. Por quê? Porque tem verbo dentro dela. Nem que seja um, né? Tem frases que, dependendo de quem estrutura daquilo que é falado, tem dois, três, tem frases que são constituídas só de verbos, né? São frases verbais. Nessas frases aí, dá para você achar sujeito e predicado. Lembram disso? Sujeito e predicado? Se eu digo assim, eu ando. Quem ando? Eu, sujeito. Que tipo de sujeito? Sujeito simples, né? Andar é uma ação ou é um estado, né? Andar, você sabe que é uma ação, né? Então, se o verbo é um verbo de ação, o predicado vai ser um predicado verbal, né? Mas se o verbo ele te dá a ideia de estado, também que é também chamado de verbo de ligação, né? O predicado já é nominal, né? Ou seja, se eu digo assim, eu estou sentado, né? Você está vendo o meu estado, eu estou sentado. Então esse meu predicado, ele já não é mais verbal, ele é um predicado nominal, ele está nomeando a maneira como eu estou aqui agora. Eu estou sentado, né? Então tem essa questão que vocês viram, isso daí a gente vê lá pelo sexto, sétimo ano, né? Que aí teve desde 2020 que a gente não trabalha direito esses assuntos, né? Principalmente o povo daqui do Santana Marques, né? A gente não conseguiu fazer esse trabalho com vocês, né? Ou, se bem que no caso de vocês são do turno da manhã, né? E eu não sei dizer para vocês como é que ficou as aulas de vocês de língua portuguesa do ano de 2020, até que ponto vocês foram. Mas, de qualquer forma, isso daí serve como relembrança do que vocês andaram estudando, né? Então, só lembrando, existem também, a gente estava falando das frases verbais, né? E a gente está falando agora das frases nominais. As frases nominais, se as frases verbais são as que têm verbos, as nominais são as que não têm, né? Não são estruturadas com base num verbo, né? Então, frases desse tipo, por exemplo, se você diz assim, bom dia, né? Se você diz assim, e aí, tudo bem? Não há verbo nessas frases, né? Existem saudações, né? São poucas as frases que nós usamos no dia a dia que conseguem ter sentido próprio sem um verbo, mas existem, né? Então é aquela coisa, como é que você identifica um verbo?
Se você desconfiar que uma palavra é um verbo, você tenta conjugar, né, nas três pessoas, pelo menos, né? Eu, tu, ele. Por exemplo, cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Né? Aí casa. Casa é verbo. Eu casa, tu casa, ele casa. Não é. Casa é o nome do local onde a gente mora, né? Por exemplo, ou onde a gente vai. Né? Então, casa é uma coisa. Casa, então, é um substantivo. Né? Bonito. Bonito é verbo. Eu bonito, tu bonito, ele bonito. Não é. Né? Então, o verbo é fácil de identificar. Por exemplo, dirigir. Eu dirijo, tu diriges, ele dirige. Né? Então, o verbo ele é assim. Né? Ele admite flexões. Né? E isso daí é uma coisa que, dentro desse curso, a gente não trabalha tanto com isso, né? Porque tem outros assuntos assim mais interessantes para ver no primeiro ano. Né? O primeiro ano ele tem, por exemplo, uma coisa que nós vimos, o que a gente vê. Né? Eu sempre acho que eu estou falando com pessoas que foram meus alunos anteriormente e não é bem assim, né? Mas tem coisas interessantes. Por exemplo, a parte de redação ela se torna um pouco mais intensa por causa de que você vai precisar dela futuramente. Né? A parte de literatura também é necessário que você conheça alguns aspectos relacionados à literatura. Então, nesse vídeo agora que eu estou falando aqui com vocês, né, que já está chegando no seu limite praticamente, a gente vai dar uma encerrada nele, esse vídeo, ele tem apenas o principal objetivo é entrar em contato com vocês, de vocês saberem que existe o professor disso aí e que estava tendo alguns problemas, né? Mas a gente vai começar a fazer o trabalho normal com vocês. E a gente está contando que vocês assistam os vídeos e as aulas que forem postadas para vocês, tá? Porque vai ser visto todo o conteúdo que a gente deveria estar vendo desde o início e por alguns problemas técnicos e outros mais acabaram se atrasando, acabou não dando para a gente ver com perfeição com vocês, né? Então a gente tem que correr atrás desse ponto aí com vocês. Vai haver atividades, vai haver tudo que acontece com as outras turmas aí, com os outros professores, desculpa, vai acontecer aqui também com vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim. Sim. Outra coisa, gente, olha. Em relação a textos, né, os textos que tem, o texto que aparece para vocês, geralmente ele pode ser apresentado de duas maneiras. Né? Quando vocês estavam no nono ano, dependendo do material que vocês tinham, provavelmente tinha o livro didático, né? Aí você abria o livro lá do nono ano, aí geralmente os primeiros textos que aparecem são textos que a gente lê para fazer atividade, geralmente é um texto em prosa ou verso, né? Que é claro. Né? Os últimos livros que eu trabalhei, sempre começava com texto em prosa. Né? O texto em prosa, como é que ele é? Ele é o texto escrito em parágrafos. Ele é o texto que geralmente nos livros de ensino fundamental ele pega pelo menos uma página, mas o normal é passar de uma página. Né? E depois dessa uma página vem as questões de interpretação de texto. Né? Então o texto em prosa ele é dividido em parágrafos. Né? Já o texto em verso ele é dividido em estrofes. Né? E as estrofes elas são organizadas em versos. Né? Antigamente, no século atrasado, por exemplo, mas depende muito de quem escreve. Né? Se você for escrever um poema, e eu não sei se vocês gostam de escrever ou não, vocês gostam de escrever? Pois é, mas se você resolver escrever um texto, existem duas maneiras de você fazer isso. Né?
Ou você escreve em prosa, ou você escreve em verso. Né? Se você escrever em prosa, quer dizer que você vai escrever em parágrafos, nem que seja um só. Né? Se você escreve em versos, você vai escrever no formato de estrofes. Né? Aqui na minha mão, por exemplo, eu tenho um material assim, que apresenta texto em versos. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, olha. Aqui, ó. Esse texto, ele é um texto em versos, o que predomina aí. É tanto que você vê, são 2, 4, 6, são 8 estrofes que você tem aí, tá vendo aí, né? Cada estrofe com 6 versos, olha. Mas, modernamente, se você quiser escrever um texto em verso, ele vai de você. Você é o autor do texto, né? Então, atualmente, se você quiser fazer um texto em verso, a quantidade de estrofes, a quantidade de versos, o tamanho dos versos que você vai usar, vai depender de você. Aí só mostrando para vocês mais um detalhe dessa folha, né? Se você olhar mais para cima, aí perto de onde aparece meu dedo, em cima, olha que tem um texto em prosa, que é a questão, o enunciado que tem a ver com esse texto aí embaixo, né? Aí tem o texto em prosa, que manda que seja feito alguma coisa, né? Aí tu tens 8 estrofes de 6 versos cada uma, que é o texto em versos, né? Depois que termina o texto em versos, tu vais ter também as referências bibliográficas do texto que tu leste, ou seja, desse poema, né? E mais embaixo tu tens um glossário, significado das palavras e expressões, e aí junto dessa gravura que aparece, olha que aparece um outro texto em prosa. Se você olhar com calma, esse texto em prosa aí no final da folha, principalmente, olha lá o afastamento da abertura de parágrafo. Tá? Se ele tivesse um pouquinho maior, não sei se dá para ver aqui, deixa eu ver, né? Talvez a gente até conseguisse identificar quantos períodos formam esse texto aí. Né? Se ele chegasse mais próximo, desse para a gente analisar com mais calma aqui, a letra está muito miudinha, né? E está saindo meio torto essa imagem. Mas seria o caso da gente ver. É um texto em prosa? É. Então, quantos parágrafos formam ele? Um. Né? E quantos períodos formam esse parágrafo? A gente tem que verificar quantas letras maiúsculas aparecem aí no texto depois de um sinal de pontuação, como ponto seguida, ponto de exclamação, de interrogação, né? Então, nesse vídeo agora, o que eu tinha para falar para vocês é essa parte aí, tá? Provavelmente amanhã eu deverei postar um outro vídeo tratando da sequência do assunto, tá? Que será, lógico, né? Essa sequência é o segmento do conteúdo programático que é de vocês, do primeiro ano do ensino médio. Tá? Então, obrigado aí pela atenção. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou dar referência para vocês de como fazerem. Tá? E até amanhã então. Bom dia.